aluno, bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o horário que você esteja me assistindo, você já sabe que o sentimento é o mesmo. Bem-vindos à nossa sala de aula virtual. Hoje com a matéria de Geografia. Vamos estudar na aula de hoje sobre a estrutura geológica, relevo do Brasil. Devido à grande extensão territorial brasileira, a estrutura de sustentação do relevo não é a mesma em todo o país. Portanto, com exceção de algumas áreas de sedimentação recente, as estruturas geológicas brasileiras são consideradas antigas, e elas estão divididas em três classes que compõem a estrutura geológica do território nacional. São elas os crátons, também chamados de plataformas, as bacias sedimentares, compartimentadas em dois grupos, e os cinturões orogênicos, que são terrenos de formação mais recente, associados aos movimentos das placas tectônicas. Agora, vamos falar de cada um individualmente. Os crátons, ou plataformas, por serem estruturas antigas, são caracterizados pelo predomínio de rochas magmáticas, que são rochas primárias resultantes do resfriamento do magma e metamórficas que teve sua estrutura química original alterada pelo aumento da temperatura e ou pressão. Porém, neles também são encontrados os depósitos residuais de rochas sedimentares, que são os acúmulos de sedimentos de processo erosivo. Primeiro, a plataforma amazônica, que foi desmembrada em duas distintas, sendo a plataforma das Guianas, com rochas metamórficas e magmáticas, com elevação no extremo norte, e a plataforma sul-amazônica, com elevações no extremo sul. A segunda, a plataforma do São Francisco, e a terceira, a plataforma sul-riograndense. Quando estão encobertas por rochas sedimentares, as depressões são denominadas embasamentos cristalinos, e quando expostos, são chamados de escudos ou maciços antigos. As bacias sedimentares são pela deposição de sedimentos que preenchem áreas mais baixas ao serem transportadas pela ação dos ventos, águas, seja dos rios ou dos mares. Nas bacias sedimentares podem ser encontrados os combustíveis fósseis, como o petróleo, o gás natural e o carvão mineral. Os cinturões orogênicos. Os cinturões orogênicos do Brasil são considerados antigos e extremamente desgastados por processos erosivos, e eles são divididos em três grandes grupos. O cinturão orogênico do Atlântico, que ocupa a faixa litorânea do Brasil, com predomínio de rochas metamórficas. O cinturão orogênico de Brasília, esse abrange uma faixa que vai do sul de Tocantins até o sudeste de Minas Gerais, e tem o predomínio de rochas metamórficas. O cinturão orogênico Paraguai-Araguaia vai de Tocantins ao Mato Grosso, com predomínio de rochas sedimentares. Agora que conhecemos os diferentes elementos que compõem a estrutura geológica brasileira, avançaremos no estudo do relevo. Relembrando, relevo são diferentes formas que modelam a superfície terrestre por meio da influência de dinâmicas internas e internas. A formação e a contínua modelagem do território brasileiro são influenciados pela ação de agentes externos. Os principais são o clima e os sistemas fluviais. O relevo brasileiro teve classificações. A primeira delas, em 1940, pelo professor Haroldo de Azevedo, que divulgou uma proposta de especificação do relevo baseada na altitude. Nelas, as superfícies
eram identificadas com a altitude de 0 a 100 metros e os planaltos com altitude superior a 200 metros. Porém, em 1950, o professor Aziz Abissabir apresentou uma nova classificação focada nas cotas altimétricas e nos processos erosivos e na deposição de sedimentos, ou seja, nos planaltos, o processo erosivo e na planície, o processo de sedimentação. E, por fim, as planícies. Na atual classificação do relevo brasileiro, as planícies são áreas essencialmente planas, com altitude inferior ou próxima aos 200 metros, com predomínio de processo de sedimentação. Ficamos por aqui com a nossa matéria, relevo, e voltaremos na próxima aula com hidrografia. Fiquem com Deus e até a próxima.